realça o sal, mas o sal, ele não é colocado só na comida para realçar o sal. O sal também tem suas funções fisiológicas sobre o corpo. O sal é um regulador da pressão. O que a gente pensa, a gente está acostumado a ver que o sal aumenta a pressão arterial. Para falar para assim, o verdadeiro sal, ele regula a pressão. O que acontece? Eu descobri, né, fazendo um breve estudo no Google, que o que nós consumimos, que nós achamos que é sal, não é sal, é cloreto de sódio. Porque o sal verdadeiro é o sal mineral. O cloreto de sódio, o que é que ele faz no corpo? Ele retém líquido. E quando ele retém líquido, ele aumenta a pressão arterial. Então fala para ele assim, nem tudo que parece é. Você come como sal, né? E no nosso meio tem muito sal assim. Parece que é sal, mas não traz benefício, né? Parece que é sal, se veste como sal, anda como sal, mas no profundo está provocando mal. Nós precisamos ser exatamente o que a Bíblia diz que nós somos, sal. E quando a Bíblia fala que somos sal, não está falando de cloreto de sódio, não, está falando de sal. Está falando do sal que é benéfico para o corpo. Está falando do sal que há 5.000 anos atrás as civilizações antigas usavam para conservar os alimentos. É porque o sal conserva. O sal antigamente não tinha geladeira, não tinha energia elétrica, se conservavam os alimentos com sal. Porque o sal ele tem essa capacidade, porque ele elimina a umidade. E aí as bactérias não se proliferam. Então isso me leva a entender o seguinte, que o sal ele previne contra a podridão. Então se tem algum sal que aonde ele toca apodrece, ele não é sal. Ele pode até estar vestido de sal, ele pode ser qualquer outra substância. Porque quando você vai estudar química, eu vou dar aula aqui, você vai ver que são vários tipos de sais. Mas aqui a Bíblia está se referindo ao sal mineral. Está se referindo ao sal que era usado para conservar os alimentos. Ele estava dizendo assim, a minha palavra em você, sal da terra, vai conservar a vida das outras pessoas, vai conservar a comunhão no meio das pessoas. A minha palavra através de você, sal da terra, tem que promover alguma coisa, tem que promover benefício. O sal, ele é percebido, ele não tem como passar imperceptível, não tem como, porque ele é sal. Quando ele entra, ele muda. Sabe o que é que está acontecendo? Tem muito sal que está caindo na panela e está mudando, enquanto deveria ser o contrário, porque não é o ambiente que influencia o sal da terra, é o sal da terra que influencia o ambiente. Glória a Deus, é o sal da terra que muda o ambiente. É o seu posicionamento que muda o posicionamento das pessoas, e não o posicionamento das pessoas que vai mudar o seu, porque o seu posicionamento tem uma base legal, uma base real, uma base histórica, uma base teológica que é Cristo, que é Deus, que está na Bíblia. O teu posicionamento não pode mudar. Tem muita gente mudando de posição, mudando de posicionamento por opinião política, por opinião ideológica, por opinião socialista, por opinião dos outros. Meu irmão, a Bíblia não muda e não vai mudar. Você é sal da terra. O que você é está aqui, ó. Você é o quê? Sal da terra. Sal da terra. Se você é sal da terra, você tem que se comportar como sal da terra. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. E se o sal mudar, de nada serve. Você está me entendendo? Se o sal mudar, de nada serve, a não ser para ser jogado no chão, pisado pelos homens. É a Bíblia que está dizendo. Então fala para ele assim, eu sou o que eu sou. E eu sou sal da terra. E em nome de Jesus, eu não vou mudar não. Vou continuar sendo. Você depende disso. Você depende de ser aquilo que a Bíblia disse que você é. Para você permanecer e prevalecer.
Se o sal do lugar, ele só serve para ser jogado. Mas a igreja tem mudado. A igreja tem parado de se posicionar. A igreja tem se calado. E o tempo todo o inimigo tem criado leis, tem criado movimentos para calar a igreja, para paralisar. Nas campanhas que passaram, muita gente ficou chateada, teve gente que saiu da igreja, porque os pastores estavam pregando, falando das coisas que estão acontecendo, que ia acontecer. Mas as pessoas preferem acreditar em alguém que nunca pagou um preço por elas, em alguém que nunca orou por elas, em alguém que nunca nem viu elas, mas por causa de uma ideologia, por causa de alguém que caga a mídia, porque não sei quem está falando, e deixa de acreditar naquilo que a gente está falando da Bíblia. E aí começa a corromper o sal, porque a igreja é o sal da terra. Mas o sal corrompido serve? A Bíblia diz que o sal corrompido é para fazer o quê? Jogar fora ser pisado. É esse o nosso destino como igreja, como sal da terra? Não. Eu pedi até passando para botar uma coisa que eu queria mostrar. A partir de agora, é obrigado, nem falar disso agora, falar de Deus, falar. A partir de agora, é obrigado, em todas as escolas públicas, os banheiros são unissex. Constituição Federal. Olha lá, é Constituição Federal, decreto do Presidente da República. Olha lá. Banheiros agora são unissex. E se você ler ali os detalhes, vai estar assim, ó, se a escola tiver condições, aí constrói um banheiro exclusivo. Se já tem o exclusivo, a lógica seria construir um unissex, já que eles querem aumentar, ou destituir o que tem, e se tiver condições, constrói. A prioridade é o. Não, mas você não está entendendo. A Bíblia diz assim: ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando crescer ele não se desviará. Por quê? Porque quando você forma a sociedade, você não forma ela grande. Ninguém muda a tua cabeça. Pode até te influenciar, mas não muda a tua cabeça. Mas a criança muda. Dependendo do ambiente que ela é criada, ela muda. E ela vai achando normal. Daqui a um dia, a menina está achando normal entrar com o menino no banheiro, está achando normal estar junto, está achando que fica tudo normal. Mas está ali, ó. Mas sabe o que acontece? Na época da campanha, o cidadão que assinou esse decreto disse que isso era fake news e que os pastores estavam mentindo no altar e que o altar não era lugar de mentira. E muitos irmãos saíram da igreja, pararam de frequentar a igreja, porque os pastores estavam falando. É voltado contra os crentes. Tem vídeo dele falando, fake news, banheiro de sexo é coisa do Satanás. E ele falando, mas agora vai ser meu decreto. Por que eu estou te falando isso? Porque eu não sei o que é que acontece, que muitas vezes é mais fácil acreditar nessas pessoas do que acreditar no que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz assim, ó: crê no Senhor teu Deus, estarás seguro. Crê nos seus profetas e prosperar. A gente precisa se manifestar como sal da terra. A gente não pode aceitar tudo, não. E agora, fazer o quê? Tem o que fazer? Não. A caneta já está na mão. O que a gente vai fazer como igreja? Ora. O que a gente vai fazer como igreja? Se posicionar. O que a gente vai fazer como igreja? Se posicionar dentro da nossa casa com nossos filhos. A gente vai começar a ensinar. A gente vai bater mais nessa tecla. A gente vai começar a mostrar que não é assim. Hoje, a maior dificuldade da educação é que na sua casa você ensina de um jeito, mas quando ele sai da porta para fora, a sociedade, o colégio, as ideologias estão ensinando de outro jeito. E aí, o que é que a gente vai fazer? O que é que você vai fazer? O que é que você como sal? Paulo apareceu como sal da terra.
você tem a obrigação de influenciar as outras gerações. Você é sal da terra, você tem a obrigação de temperar, de dar sabor a essa panela. Você é sal da terra, você tem a obrigação de influenciar. É o que você é. E você precisa se manifestar. Pare de ficar acreditando em tudo que você viu na televisão. Pare de ficar baseando tua vida naquilo que você está vendo, que o povo que o jornal está falando. Comece a basear a tua vida no que está escrito na Bíblia. Porque quem decretou o que você é, quem disse quem você seria, quem decretou o dia do teu nascimento, porque a Bíblia diz que ainda antes que fosse formado os homens da terra, Ele já te chamava, Ele já te conhecia. Ele já era. Desde o princípio, quando foi formado o primeiro homem, Ele já sabia onde os homens iam nascer, aonde iam viver, que ano iam viver. Tudo isso já foi projetado, planejado por Ele, está lá escrito em Atos. Ele já sabia quem você seria, o que você faria. Ele te chamou, Ele te separou, Ele te escolheu. E às vezes você fica se incapacitando, você fica se diminuindo, fica achando que você não é capaz. E Ele te trouxe aqui nessa manhã para dizer assim: você é sal da terra e pronto, e acabou. Porque Ele decretou. Sobre a tua vida tem um poder, tem uma unção de influenciar. Sobre a tua vida tem uma unção de administrar, de orientar. Sobre a tua vida tem uma visão, que é a visão do alto, é a visão de Deus. Você precisa provocar alguma coisa nos outros. Não tem como o sal chegar e ele não provocar nada. Quando você vai lendo, você vai ver que ele compara o sal e a luz do mundo. Por que a luz? Porque a luz não importa o tamanho das trevas. Se ela for um palito de fósforo que você acender, clareia. Porque não é o tamanho da luz, é o brilho da luz que faz a diferença. Glória a Deus. Ei, essa luz é você. Você é sal da terra e luz do mundo. Seja a luz para teus amigos, seja a luz para teus vizinhos, seja a luz para tua casa, seja a luz para tua família, seja sal e luz. A Bíblia diz que não tem como esconder a luz. Não tem como esconder a luz em cima da montanha, não tem como esconder a luz, não tem como esconder. Essa luz está em você, é o Espírito de Deus, é a presença de Deus. Não tem como esconder, você não pode esconder, você precisa se manifestar. A nossa igreja tem que se manifestar nesse bairro como luz, como sal. As pessoas precisam entender e saber. Temos que incomodar mesmo o inimigo. Deixa eu te falar, não é fácil não. E Deus ele vai mostrando as coisas para a gente. Essa noite mesmo eu tive um sonho, não foi nem um sonho, eu estava acordado. Eu deitei para dormir e eu fechei meus olhos e eu comecei a ouvir batuque. Aí, como mais cedo, a pastora estava com um karaokê no fundo, né? Eu achei que era karaokê, né? Aí eu peguei, levantei, desci, olhei, estava no silêncio, já estava, não terminou. Quando eu deitei, bateu. Quando eu fechei os olhos, eu vi a imagem de uma pessoa com a máscara e ela falava algumas coisas assim. Aí eu comecei, tipo, aqueles caracteres de hoje já, e falando algumas coisas. Aí eu peguei e comecei a repreender. Está arrependido, todo lado, tudo aquilo que vai sendo preparado, não só contra a minha vida, mas contra o plano de Deus, contra a igreja de Deus, contra o povo. Aí eu comecei a orar. Por que eu estou te falando isso? Porque enquanto a gente está aqui, muitas vezes a gente está em casa, quando a gente está dormindo, o inimigo está trabalhando. Porque eles podem até achar que eles estão trabalhando, mas a Bíblia diz que tem um Deus que trabalha 24 horas. Glória a Deus! A Bíblia diz que até enquanto você dorme, Ele está trabalhando. A Bíblia diz que Ele não descansa. E Ele te chamou aqui nessa terra como sal. Ele te chamou como luz. E deixa eu te falar uma coisa: o inferno pode até se levantar, mas o Deus que te capacita nunca foi derrotado. O Deus que te chamou nunca foi derrotado. Esse Deus que vai diante de você, Ele nunca viu a derrota. Ele nunca viu um problema maior do que Ele. Ele nunca viu uma enfermidade maior que Ele. Ele nunca viu uma dificuldade maior que Ele. Ele é o grande e poderoso Deus. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o seu Deus. Ele é o seu Redentor. Esse Deus é Ele que garante. O Deus que te enviou como sal, o Deus que te enviou como luz, é Ele que garante o sucesso da missão, porque a missão não é tua, a missão é